Todo o verdadeiro artista não copia ou imita a natureza. Dá-lhe outra feição, interpreta-a e, se quisermos, melhora-a também. Desse movimento recíproco que o homem imprime, resulta a harmonia e o equilíbrio de estar na vida, o casamento do abstrato com o real, enfim, o grande sonho tornado funcional. Tal como o escultor, o talhador de móveis parte da matéria-prima da natureza e afeiçoa à medida dos seus sentidos e gosto. Converte uma figura primária num ato de arte, cultura e conforto humanos. Transforma em prazer figurativo e prático o que antes era simples contemplação sem convívio. Os móveis de António Madeira de Viseu são, por certo, da autoria, os mais notáveis de Portugal. Inspirando-se em motivos de mobiliário dos séculos XVII e XVIII, no mais puro estilo barroco beirão, das suas mãos saem autênticas obras-primas de concepção que nada ficam a dever, estamos em crer, às genuínas dessas épocas, pois um toque de originalidade e improviso marca uma pessoalidade bem reconhecível. António Madeira é um homem modesto, culto e devotadíssimo à sua arte. Eu, quando era novo, 16, 14 anos, 15, 16 anos, até aos 18 anos, os meus passeios favoritos, sempre que podia, era o museu e a Catedral de Viseu. Eu gostava imenso de passar momentos dentro do Museu Grão Vasco e dentro da Catedral, admirando os seus tesouros, admirando as suas obras de arte. Houve depois o interregno e essa ideia desvaneceu-se um pouco. Surgiu o casamento. E, uma vez casado, fui viver para uma casa que meus sogros nos dispensaram em Abraveses, alguma Viseu. Vivi com os meus sogros durante 8 anos, não tendo necessidade, por conseguinte, de pôr casa. Mas como já estava estabelecido, já era comerciante, tive necessidade de vir para Viseu e tive necessidade de pôr casa, comprar móveis. A ideia de comprar móveis de série, móveis modernos, não me agradava nada. A sua vida tem sido uma aventura recolhida, quase ensimismada, toda preenchida por um deambular pela arte e pela meditação. Um homem inteiramente de sensibilidade e de mãos, e com as suas mãos tem realizado todos os sonhos. Como me tinha dedicado ao estudo do violoncelo, relacionei-me com a célebre artista Guilhermina Sugia, do Porto, uma das maiores violoncelistas do mundo, se não a maior, podendo essa grande artista enfileirar ao lado dos maiores violoncelistas do mundo. Sugia possuía uma casa tipo chalé na Rua da Alegria, muitíssimo bem mobilada e muito bem decorada. E sempre que me era possível, sempre que eu tinha momentos para isso, eu admirava, embevecido, todas as suas preciosidades. Isso fez-me surgir a ideia de que em Viseu e nos seus arredores ainda deviam existir muitas peças de mobiliário, muitas faianças, muitas cerâmicas, que podiam guarnecer bem uma casa. Quando, de facto, senti necessidade de mobiliar a minha casa, comecei a perguntar aos clientes e às pessoas amigas se nas suas casas tinham móveis antigos, tinham louças, tinham objetos de arte. Geralmente as respostas eram negativas, mas entre 10, 20 respostas negativas surgia uma resposta que dava uma ideia, que dava uma esperança. E então tomava nota, nome, localidade, e no domingo seguinte, que só tinha livros os domingos, montava na minha bicicletazinha, automóvel, nessa altura, há 30 anos não havia, estávamos no período da guerra e os automóveis eram difíceis, as dificuldades eram tremendas, então era de bicicleta, a pedalar por essas aldeias fora, que eu ia procurar aquilo que me indicava. Encontrava, por vezes, de facto, aquilo que me tinham dito, mas também encontrava cada disparate, que era fazer. Conto um episódio. Uma vez
uma mulherzinha disse-me: senhor fulano, tenho lá uma cómoda muito boa. Essa mulher era de Farminhão, que é 12 km de Viseu. Lá vai o António Madeira todo satisfeito de pedalar, e quando chego, pergunto pela cómoda, a mulherzinha mostrou-me um bocado de um balcão, um balcão cerrado, ainda tinha uma gaveta. Eu fiquei muito espantado, mas então a minha senhora disse-me que era uma cómoda e apresenta-me isto. Meu caro senhor, isto serve-me de cómoda, se é ou não eu não sei. Eu limitei-me a dizer: bem, esta fica para contar para a velhice. Toca a pedalar por aí acima, cheguei a Viseu sem cómoda nenhuma. Mas como ia dizendo, dos objetos que ia comprando, mandava restaurar e comecei assim, aos poucos, a mobilar a casa. Mas aconteceu que isto tomou um certo vulto, e quando eu precisava de comprar cadeiras, as pessoas só me vendiam as cadeiras trazendo a mesa. Ou se precisava de comprar uma cama, só me vendiam a cama trazendo a cómoda. Objetos que eu já tinha, já não precisava. Resolvi mandar restaurar isso a um marceneiro que aí há muito distinto, um homem que foi sempre meu amigo, Mário Ribeiro Gomes, que ainda é vivo, e eu pedia-lhe para me vender aqueles móveis que me sobejavam, que eu já não precisava. Comecei a dar conta, com certo prazer, que os móveis que me sobejavam e que eram vendidos proporcionavam-me a que me ficassem muito mais baratos aqueles que para mim ficavam. Daí comecei a tomar gosto também pelo negócio das antiguidades. Eu, quando comecei a comprar estes móveis, não era com o intuito de começar a vender nem ser antiquário, era começar a ser colecionador, no que ainda hoje sinto muito prazer. Em António Madeira, trabalho e talento são sinónimos. Cria ininterruptamente novas estruturas, e mesmo que se repitem alguns exemplares de idêntico traçado, assina-os, pois cada um lhe sai das mãos como um manuscrito que se refaz. Cada móvel seu merece-lhe o cuidado e a aplicação de peça única, sob estreita vigilância em todas as fases de execução. Com o tempo, uma coisa começou a tomar certo vulto. Inscrevi-me como antiquário e comecei a negociar diretamente. Então já comprava, já vendia diretamente, sem a interferência daquele senhor marceneiro que me consertava os móveis. Acontece que as antiguidades começaram a rarear e eu comecei a encontrar muitos móveis do modelo e tipo e época do século XVII, os móveis rústicos da beira, os armários, as cómodas, aquelas cadeiras rústicas, aquelas camas rústicas, em que eu comecei a encontrar muitíssima beleza. E vendia esses móveis sem restauro. Conforme os encontrava, assim os vendia. Mas, trazendo obras num prédio que tinha comprado, e isto há cerca de 20 anos, 25 anos, e terminando as obras, os operários tinham falta de serviço, os carpinteiros, e não tendo para onde ir, no tempo em que havia mão de obra a mais e serviço a menos, lembrei-me de lhes mandar restaurar os móveis que tinha armazenados. Isto passou-se no chão do mestre, na casa do chão do mestre. E os homens começaram a restaurar debaixo da minha indicação: olha, quero assim, quero assado, mais bem polido, mais bem acabado, menos bem acabado. E esses móveis começaram-se a vender bem. Mas começou a surgir uma clientela que, gostando de determinado modelo de móvel, ou queriam maior ou queriam mais pequeno. Não queriam bem aquilo, claro, o modelo original, porque não lhes cabia na casa, ou era grande demais ou era pequeno demais. E então surgiu a ideia de se fazerem as cópias. Foi nessa altura, há cerca de 25 anos, que me surgiu a ideia de começar a fazer cópias. Essas cópias começaram a ter um certo sucesso. A aceitação do mobiliário, as cópias do mobiliário do século XVII, deve-se, a meu ver,
dois fatores principais. Primeiro, lembra de facto um pouco o mobiliário dos nossos antepassados, e é daquela época que os nossos antepassados não tinham nem letras a pagar, nem horários a cumprir. Olha-se para uma peça do século XVII e ela dá-nos um certo descanso. É decorativa, não cansa. Segundo, é relativamente barato. Comparado com o mobiliário dos grandes artistas franceses do século XVIII e dos grandes artistas ingleses, como Chippendale, Sheraton, etc., e dos grandes artistas portugueses também do século XVIII, do tempo de Dom João V e Dom José e Dona Maria, mobiliário esplêndido, mobiliário riquíssimo, mas hoje de difícil obtenção pela sua raridade. O mobiliário português do século XVII, quer o original, quer as suas cópias, é de fácil aquisição, e especialmente as cópias. Como é que eu faço as cópias? Faço as cópias pelos modelos antigos que ainda tenho, com pequenas alterações para maior ou para mais pequeno. E valemos-nos, e vale-me, de uns livros que os espanhóis editaram, porque infelizmente em Portugal essas edições não existem. Como o mobiliário português estava muito entrelaçado com o mobiliário espanhol e até com o mobiliário francês da Normandia, esses livros, esses catálogos servem-nos esplendidamente para se tirarem ideias e para se tirarem modelos. Há um modelo ou outro que é pura invenção. Eu tenho feito móveis que não existiam em parte nenhuma, mas partindo do princípio que o primeiro móvel que apareceu também foi feito. Nenhuma árvore deu um móvel, foi feito, foi inventado. Por conseguinte, se de vez em quando, no meio do mobiliário do século XVII, das cópias do século XVII, aparecer um móvel que não tem comparação com outro nenhum, que é uma invenção, essa invenção ou essa criação não fica mal, porque a primeira peça de mobiliário que apareceu também foi criada, fosse em que época fosse. Fui eu que de facto comecei, creio até que fui dos primeiros do país a começar a fazer essas cópias, e hoje em Viseu há mais fabricantes. No país há mais. Há em Braga, há no Porto, há em várias terras. Mas se as cópias do mobiliário do século XVII são geralmente feitas em madeira de castanho. Era a madeira original com que eram feitos. E a madeira de castanho, para dar um tom, para dar uma coisa, tem que ser muito antiga, muito velha. Ora, nós começamos por comprar essas madeiras velhas que havia aqui na beira, os soalhos das casas que se demoliam, os arcases onde se guardavam os cereais, as traves, mas isso tem rareado e hoje já vamos longe procurar isso. Chegamos a um ponto onde que as não há. A madeira recente, a madeira verde, só com meia dúzia de anos de seca, é que pode dar trabalho, é que se pode cobrar. Eis um caso, um artista, um homem. Abre as mãos ao serviço de uma arte tão mal entendida por tão mecanizada e banalizada, mas inconfundível quando tratada por um autor apaixonado e sábio da qualidade de António Madeira. Um artista que na sua oficina de Viseu confecciona móveis que o futuro valorizará com a justiça que é devida aos grandes criadores.